Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Paulo Joel Bender Leal, que desde já agradeço por ter aceito o convite. Solicito que a colega Melanie Shevchik, coordenadora adjunta, leia o currículo e indique o tema que o nosso convidado apresentará. Colega Melanie, por favor. Muito obrigada, professor Igor. Bom, o professor Paulo Leal é advogado em Santo Ângelo, mestre em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, representante institucional adjunto do Instituto dos Advogados Brasileiros, no Rio Grande do Sul, autor de estudos sobre direito processual e sobre inteligência humana, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT, membro do Conselho Consultivo da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas, membro efetivo da Associação dos Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul, membro efetivo da Associação Nacional de Criminalistas, coordenador do Grupo de Estudos sobre Inteligência, Sebo Café, e também coordenador do Grupo de Estudos Augusto Teixeira de Freitas. É palestrante, além de bibliófilo, autor de diversos artigos jurídicos no Brasil e no exterior, e também da obra Sebo Café, Estudos sobre Inteligência, como entendemos e falamos sobre o que pensamos. Muito obrigada pela disponibilidade, professor Paulo. Na entrevista de hoje, o tema será Teixeira de Freitas e evolução do pensamento jurídico no Brasil. Professor Igor, a palavra é sua. Bem-vindo, professor Paulo. Seja bem-vindo ao Centro de Estudos Tributários. Obrigado, professor Igor. Obrigado, Melanie Shevchik. É uma honra, uma imensa honra, estar participando deste evento aqui do Centro de Estudos Tributários, especialmente pelo fato de trazermos à discussão um tema da maior relevância para o nosso país, que é o pensamento de Augusto Teixeira de Freitas, um jurista extraordinário do período do Império, que deu uma grande contribuição para a evolução do pensamento jurídico em nosso país. Então, é uma honra muito grande estar na nossa querida URGS, onde já tivemos professores como João Bonumar, Rui Cerne Lima, e especialmente na presença do professor Dr. Igor Danilevics, que eu tenho a honra de ser amigo e que nos formamos já em 1985, na nossa gloriosa FADIS aqui de Santo Ângelo, que eu acompanho com muita admiração a sua carreira aí como professor e como jurista. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor Paulo, nós que agradecemos pela presença, pelas gentis palavras. E, para iniciar, professor Paulo, o senhor poderia nos explicar e detalhar sobre os seus dois grupos de estudo e pesquisa, por favor? Pois bem, professor Igor, nós temos aqui em Santo Ângelo, fundamos em 4 de abril de 2006, o Grupo de Estudos sobre Inteligência Humana, Sebo Café. O objetivo desse grupo de estudos é tentar entender como é possível ao ser humano entender algo e também como é possível pensar sobre o que ele entende e, por fim, como é possível falar sobre o que ele pensa do que ele entende. Então, nós estamos nos dedicando já há 15 anos a essa tarefa. O grupo de estudo se reúne todos os sábados pela manhã, entre 10 e 11 horas. Conseguimos manter uma periodicidade praticamente sem faltar nenhuma reunião nesses 15 anos, todos os sábados. Vamos nos reunir amanhã, certamente nos reuniremos no próximo sábado e assim por diante. E todo esse estudo, então, é voltado para tentar entender a estrutura formal da inteligência humana. O segundo grupo de estudos, Augusto Teixeira de Freitas, ele foi criado com o propósito de examinar a obra de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas foi um importante jurista do nosso país, nasceu em 1816, morreu em 1883, jovem, mas nesse seu período de vida ele contribuiu para a evolução e o desenvolvimento do direito brasileiro de uma forma extraordinária, e como todo mundo fala de Teixeira de Freitas, enaltecendo a sua pessoa, e como membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma instituição criada por Teixeira de Freitas, o Instituto dos Advogados Brasileiros foi criado em 1843, ele, à época,
foi criado com a função de assessorar o governo do Império, e Teixeira de Freitas foi o 4º presidente, e ele é muito saudado e enaltecido no Instituto, e como membro, então, tomei a iniciativa de propor a alguns amigos a criação de um grupo de estudos, não apenas agora para tratar de Teixeira de Freitas, mas especificamente tratar sobre a obra de Teixeira de Freitas. Estamos com esse grupo de estudos em atividade. As reuniões do grupo de estudos sobre Teixeira de Freitas, elas se dão por agendamento, nós não temos previamente determinadas as datas dos encontros. Estava previsto a realização de um evento agora no dia 19 de agosto, que é a data comemorativa ao nascimento de Teixeira de Freitas, na sede do IAB, no Rio de Janeiro, para discutirmos a carta de renúncia de Teixeira de Freitas à presidência do IAB. Teixeira de Freitas, ele acabou renunciando à presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, isso ocorreu em 1857, em razão de uma polêmica travada com Caetano Alberto Soares, um membro também do Instituto, que havia sido presidente do Instituto antes de Teixeira de Freitas, em função de uma discussão sobre a situação jurídica do filho de uma escrava liberta por testamento, com a obrigação de prestar serviço ao herdeiro enquanto este vivesse. Então, esse debate é muito interessante, eu espero que seja possível, no decorrer da nossa conversa, também tratar a respeito disso. Então, esse é o nosso jurista, o grande Teixeira de Freitas, e o pensamento dele é talvez uma das mais brilhantes produções da história do pensamento jurídico brasileiro, que vale a pena, então, dedicar um grupo de estudos a este assunto. Professor Paulo, e até antes de ouvirmos mais sobre o aspecto, digamos, teórico, prático, doutrinário, me chamou a atenção essa informação que o senhor tratou sobre a renúncia, e antes de entrarmos no aspecto, então, jurídico propriamente dito, o senhor poderia nos trazer mais alguma informação sobre esse momento importante da renúncia, mais detalhes, por favor, o que ocorreu de fato, por favor. Sim, o Teixeira de Freitas, na verdade, a renúncia de Teixeira de Freitas à presidência do IAB, ela pode ser atribuída ao próprio desenvolvimento do trabalho que Teixeira de Freitas realizou para o Império Brasileiro. Em 1855, Dom Pedro II, então, contrata Teixeira de Freitas para reunir a legislação brasileira. O Brasil estava passando por um período, assim, extremamente complexo, porque estava em vigência em nosso país as ordenações filipinas, ou seja, a legislação herdada ainda do período colonial, e estava em vigência em nosso país também uma série de disposições ainda do direito romano, um conjunto de normas relativas à lei, a usos e costumes, especialmente decorrente da lei da boa razão, que determinava a aplicação dos costumes, então, no direito brasileiro, e, portanto, do período que nós vivíamos, e também toda a legislação que havia sido produzida desde a independência do Brasil até essa data, 1855. Então, Teixeira de Freitas é contratado para realizar, então, a consolidação das leis civis. O contrato previa a reunião de toda essa legislação num prazo de 3 anos, e ele cumpre, ele consegue, então, reunir toda a legislação brasileira nesse período. E publicada, então, essa consolidação, e até um assunto interessante, porque a consolidação foi aprovada em 1858 por uma comissão nomeada por Dom Pedro I, da qual fez parte, então, Visconde de Uruguai, o conselheiro Nabuco de Araújo, e também Caetano Alberto Soares. Eles aprovam essa consolidação das leis civis, e nesta consolidação, Teixeira de Freitas, então, se nega a incluir a legislação sobre a escravidão. É muito interessante, se nós formos pegar a introdução da consolidação, tem uma passagem que ele expressamente, então, diz o seguinte: cumpre advertir que não há um só lugar no nosso texto onde se trate de escravos. Temos, é verdade, a escravidão entre nós, mas esse mal, que é uma exceção que lamentamos, condenado a extinguir-se numa época mais ou menos remota. Então, ele diz: façamos também uma exceção, um capítulo avulso na reforma das nossas leis, não as maculemos com disposições vergonhosas que não podem servir para a posterioridade. E ele diz o seguinte: então, fica o estado de liberdade sem o seu correlativo odioso. As leis concernentes à escravidão, que não são muitas,
serão, pois, classificadas à parte e formarão o nosso Código Negro. Então, Teixeira de Freitas, ao reunir a legislação brasileira em 1857, já estava pronto esse trabalho, ele se nega a incluir na legislação a legislação sobre escravos, e depois a comissão nomeada por Dom Pedro II, da qual fazia parte Caetano Alberto Soares, quando aprova, elogia muito o trabalho de Teixeira de Freitas, mas faz um registro, diz o seguinte: é sensível à omissão que houve a respeito das disposições concernentes à escravidão, porquanto, pois deva ela constituir por motivo político e de ordem pública uma lei especial, contudo convia a saber se o estado efetivo da legislação a esse respeito, ou seja, a comissão cobrou Teixeira de Freitas por não ter incluído na consolidação a lei sobre a escravidão. Isso foi em 1857. Em 1857, Teixeira de Freitas era presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, havia sucedido Caetano Alberto Soares, foi o quarto presidente. O primeiro presidente foi Francisco Gé Caiaba de Montezuma, depois teve um outro presidente que sucedeu o Teixeira de Freitas, que foi Francisco Inácio de Carvalho Moreira, Caetano Alberto Soares e Teixeira de Freitas. E aí Caetano Alberto Soares, em 1857, então, dia 5 de outubro de 1857, ele leva para o Instituto dos Advogados a discussão sobre a situação jurídica, porque havia um problema que havia sido levado para Caetano Alberto Soares, então emitiram um parecer, que era uma situação jurídica que precisava de uma resolução de uma mulher escrava que havia sido liberta por testamento, e no testamento havia ficado disposta uma cláusula, então, que obrigava ela, mesmo alforriada, continuar prestando serviços ao herdeiro até que esse morresse. E essa mulher acabou tendo filhos nesse período. Então, a discussão que se fazia nesse período era se esses filhos que nasciam desta mulher eram ou não escravos. Só que Teixeira de Freitas, ao concluir a elaboração da consolidação das leis civis, ele imediatamente, em função da qualidade do trabalho que ele elaborou, imediatamente ele foi contratado pelo governo imperial para elaborar um projeto de Código Civil que deveria ser encaminhado, então, à Câmara dos Deputados e ao Senado da época, para elaborar, então, o primeiro Código Civil brasileiro, que até então não havia essa legislação. A consolidação, ela cumpria esse papel de reunir todas as leis esparsas, então, num diploma legal, mas o Código Civil brasileiro, então, precisava ainda ser elaborado, e era uma determinação da Constituição Imperial, o Código Criminal e o Código Civil. Teixeira de Freitas, contratado, então, para essa tarefa, ele se joga, então, a produzir essa obra, e ele ocupava, naquela época, então, uma função da maior importância. Só que Caetano Alberto Soares, então, que havia sido consultado, leva esse trabalho para o Instituto dos Advogados Brasileiros, e leva não apenas o problema, mas também leva uma posição. Caetano Alberto Soares sustentava que os filhos nascidos desta mulher escrava, então, seriam libertos, não estariam sujeitos à legislação da escravidão. Só que Teixeira de Freitas, pelos compromissos, tanto na elaboração da consolidação, como da elaboração do Código Civil, do projeto de Código Civil, e especialmente pela sua missão, a função que ele exercia como jurista, então, e que precisava estar, não poderia fugir, então, dos seus compromissos de interpretação, tal qual a lei se colocava à época, foi colocado numa situação de extremo constrangimento. Teixeira de Freitas, que era contra a escravidão, teve que defender no Instituto dos Advogados Brasileiros de que os filhos continuavam na condição de escravos até que se resolvesse todo o problema testamentário, e Caetano Alberto Soares, que havia censurado Teixeira de Freitas por não colocar, junto com os demais membros da comissão, por não trazer a legislação sobre escravo na consolidação, sustentando que ele seria liberto. O Instituto dos Advogados, nesse momento, reunia 16 pessoas que estavam participando da deliberação, e Teixeira de Freitas, como presidente do Instituto, não votava. E a deliberação, o Teixeira de Freitas foi derrotado por 8-7. E ele ficou numa situação de extremo constrangimento, porque se ele não fosse presidente, daria empate, e teria uma outra forma de resolução, e ao mesmo tempo ele foi derrotado, estando ele cumprindo nas mais importantes missões do governo imperial à época.
Então, isso foi dia 5 de outubro, o problema foi apresentado dia 5 de outubro de 1857, dia 12 houve a deliberação, e dia 17 de outubro, 19 de outubro, então, de 1857, ele renuncia à presidência e deixa uma carta, dando as razões, uma fundamentação extraordinária, as razões pelas quais ele apresenta, né, para sustentar o ponto de vista dele, e constrangido ele renuncia e doa um conto de reais para um instituto, à época, comprar um exemplar das Institutas, porque ele dizia que havia sido, o que estava faltando naquele debate era conhecimento jurídico à época, né? Então, essa história de Teixeira de Freitas é muito interessante, e o que nós queremos fazer lá a proposta, então, do grupo de estudos lá no IAB, é retomar esse debate, né? Inclusive tentar trazer a fundamentação a partir do código da legislação romana e da legislação vigente à época, né? E porque, ao que tudo indica, assim, o que aconteceu foi uma atitude deliberada de Caetano Alberto Soares de submeter o Teixeira de Freitas a uma situação de constrangimento, e ele, premido, assim, pela amargura da derrota que ele registra com veemência nesse texto, ele acaba renunciando à presidência do IAB. É um momento muito interessante do debate jurídico brasileiro que vale a pena retomar essa carta. Sem dúvida, professor Paulo, essas considerações de natureza histórica importantíssima para a realidade jurídica brasileira, dos institutos advogados, da classe jurídica em geral, não só dos advogados e advogadas, mas dos juristas de um modo geral. Mas antes de passarmos para uma questão, então, mais técnica, e certamente a colega Melanie tem alguma pergunta, deixa eu fazer um pequeno desvio. O senhor, como bibliófilo, aliás, eu conheço sua biblioteca, é a maior biblioteca que, particularmente, eu tive a oportunidade de conhecer. Mas eu tenho a impressão, se não me engano, o senhor tem alguns exemplares aí importantes aí. Inclusive, o senhor teria alguma coisa na sua prateleira atrás do senhor do Teixeira de Freitas, ou é impressão minha? Sim, professor Igor, obrigado pela referência à minha biblioteca. Eu gosto muito de livros antigos e andei não só no Brasil, mas no Uruguai, na Argentina, e comprando livros, né? E, então, estas obras, aliás, todas elas que estão aqui... Tem uma parte que não aparece no vídeo. Isso, mas são as obras de Teixeira de Freitas. Essa aqui é a primeira edição da Consolidação das Leis Civis, a edição de 1857. Esse aqui é o esboço. Esta obra aqui, de Teixeira de Freitas, que é o esboço do Código Civil, que eu pretendo falar a respeito dele, ela é muito rara, porque ela foi editada apenas para os membros do Congresso Nacional, para os membros do Governo Imperial e do Congresso Nacional. Eu sei da existência de outro exemplar no Instituto dos Advogados Brasileiro, tem também na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal e do Ministério da Justiça, mas não são muitos os exemplares ainda hoje. E Haroldo Valadão, quando fala da história do direito brasileiro e da sua literatura, ele conta de que teve um determinado período Você me convidou para falar sobre livros, eu agora não... Fique à vontade, é verdadeiramente uma paixão. Haroldo Valadão fala que, num determinado período, eu não sei exatamente o que significaria ele, diz que essa obra chegou a custar 30 contos de réis, e que eu acabei ganhando de uma livreira no Uruguai. Um dia, fazendo compras no Uruguai, eu comprei uma quantidade imensa de livros, obviamente que não demonstrei o meu interesse total por essa obra, e no final disse, esta obra aqui? Ela, não, se você comprar todos, eu te dou de presente, um regalo, me disse a livreira, né? Então, eu tenho aditamento, tenho depois a segunda e a terceira edição da Consolidação das Leis Civis, tenho o esboço, o vocabulário jurídico, também tem as atualizações da obra de José Almeida de Correia Teles, eu tenho todos os... Que maravilha, hein? Eu gosto, é um prazer. Claro, mas o colega Melanie teria alguma colocação, por favor? Aproveitando o gancho, o professor Paulo comentou que adquiriu essa obra, então, no Uruguai. O que nós poderíamos falar sobre a influência do trabalho de Teixeira de Freitas na codificação do direito civil em outros países? Talvez o exemplo mais debatido, mais conhecido, seja a Argentina, o que pode envolver muito mito em torno disso, mas o que efetivamente é verdade? Tudo é verdade. O que falam sobre a influência de Teixeira de Freitas, sobre a codificação na América, em especial,
Aliás, não apenas na América, porque quando Teixeira de Freitas foi contratado para elaborar, então, reunir a legislação brasileira, que ele elaborou a consolidação das leis civis aqui no Brasil, ele adotou um método extraordinário que Teixeira de Freitas, ao fazer a introdução da consolidação das leis civis, então ele revela que foi influência de Leibniz, né? Ou seja, ele o direito civil, de uma maneira geral, na época de Teixeira de Freitas, seguia o modelo romano, ou seja, o sistema romano era um sistema que regulava as relações entre pessoas e coisas e ações, né? Então, a legislação era sobre pessoas, as coisas e as ações. Se nós formos verificar o que significava, então, esse sistema com o que nós temos hoje, então, as ações, na verdade, no direito romano, era aquilo que nós poderíamos tratar hoje como direito subjetivo. Não havia no direito romano um sistema de direito subjetivo, então as ações eram o que estabeleciam esses vínculos jurídicos entre pessoas e coisas e pessoas, né? Depois, com o Código Civil de Napoleão, de 1804, né, o Código Civil de Napoleão ele manteve praticamente a mesma estrutura, né, do direito romano. O primeiro livro, então, ele tratava das pessoas, né, do Código Civil de Napoleão. O segundo livro, dos bens, das diferentes modificações da propriedade. E o terceiro livro, então, ele já introduzia as ideias de relação jurídica ao escrever os diversos modos de adquirir a propriedade. Mas ainda mantinha-se fiel, né, à estrutura do direito romano. O Código de Napoleão ele acabou fazendo uma profunda revolução em função da importância da França à época, é óbvio, né, em praticamente todo o mundo, mas ele ainda não havia se desvencilhado do modelo romano. Teixeira de Freitas, quando ele elabora a consolidação das leis civis, ele elabora de um modo completamente diferente. E ele faz isso seguindo, então, o que ele mesmo indica na introdução da consolidação, inspirado por Leibniz. Então, ele divide, então, a legislação numa parte geral, onde ele tratava das pessoas e das coisas, e depois uma parte especial, onde ele tratava dos direitos reais e direitos pessoais. Este modo de ordenação, ele foi, assim, realmente extraordinário. E há quem diga que o próprio Código Civil alemão foi influenciado, né, que é posterior ao esboço de Teixeira de Freitas, foi influenciado pelas ideias de Freitas. Mas na Argentina, Melanie, como você fala, a influência foi, assim, extraordinária. Porque nós temos a legislação civil da época, então nós tínhamos 1800... Teixeira de Freitas, então, ele realiza essa tarefa entre 1855 e 1857. Na verdade, em 1858 foi apenas aprovado, entregue oficialmente, então, ao governo imperial a legislação, mas em 57 ela já estava pronta. Andrés Bello elabora o projeto de Código Civil no Chile em 1856, que também é tido como uma legislação absolutamente avançada para a época. E a Argentina só vai elaborar o seu Código Civil em 1869. E Dalmácio Vélez Sarsfield, então, que é o autor do Código Civil argentino, confessa numa carta que ele encaminha, então, ao ministro da Justiça com o projeto que ele elaborou na Argentina, ele encaminha dizendo o seguinte, que ele havia se valido, então, do projeto de Andrés Bello, no Chile, havia se valido também do projeto elaborado na Espanha, fugiu o nome, mas eu sabia o nome do autor do Código Civil espanhol, mas, em especial, se valeu de numerosos artigos, então, de Teixeira de Freitas. E eu fui atrás, então, de informações mais precisas a respeito disso, né? E eu acabei encontrando também, na Argentina, uma obra que foi escrita por um jurista argentino, não sei se dá para ver aqui, Concordâncias e Fundamento do Código Civil Argentino, de Luiz Varela, são 16 volumes, em que Luiz Varela, então, ele examina todas as disposições do Código Civil argentino e ele encontra mais de 1000 artigos do Código Civil argentino copiado do esboço de Teixeira de Freitas, que o próprio Dalmácio Vélez Sarsfield, então, também expressamente diz isso quando ele encaminha por uma carta ao ministro da Justiça da Argentina, então, o seu projeto de código. Então, ele influenciou a Argentina deste modo, influenciou o Uruguai, influenciou o Paraguai, que usava também, por uma expressa disposição legal, a legislação, e influenciou o Código Civil alemão, o Código Civil suíço, o Código Civil japonês,
Ou seja, ele acabou influenciando praticamente a legislação civil de todo o mundo. Por quê? Porque Teixeira de Freitas foi um dos primeiros, então, a romper com a tradição do direito romano e, de certa forma, do Código Civil de Napoleão também, de organizar toda a legislação unicamente pautada pela ideia de pessoas e coisas, né? Ele introduz os direitos pessoais, os direitos reais, então, numa parte especial, e ele desenvolve, então, uma teoria que é influenciado, e aí sim, ele também traz essas ideias de forma muito clara na introdução da consolidação. Ele também foi fortemente influenciado pela escola histórica alemã, especialmente por Savigny, né? Que desenvolveu, levou adiante, então, e deu um salto extraordinário no desenvolvimento do pensamento jurídico em todo o mundo, ao produzir a ideia de relação jurídica, né? Que permitiu, então, esse avanço extraordinário na constituição do sistema jurídico tal qual nós conhecemos hoje. Professor Paulo, então o Código Civil Argentino entrou em vigor em 1871. No Brasil, por determinação da Constituição do Império de 1824, o artigo 179 ele previa a organização de um Código Civil. O Teixeira de Freitas ele chegou a celebrar um contrato com o governo imperial em 1859 para elaborar um projeto de Código Civil para o Brasil. No fim, esse projeto acabou não vingando, mas, na sua opinião, qual foi a razão dele não ter concluído o projeto do Código Civil encomendado pelo governo do Império? Pois bem, o Teixeira de Freitas, então, tão logo ele conclui esse trabalho da consolidação das leis civis, que ele entrega, então, e aprova esse projeto em 1858, ele celebra um novo contrato com o governo imperial, pelo qual ele se comprometia, então, num prazo de 3 anos, a elaborar um projeto de Código Civil. E ele, então, inicia esse trabalho, e ele leva esse trabalho com muito afinco adiante, né? Tanto que, já em 1860, ele consegue entregar, porque essa obra é a que eu referi, que eu encontrei no Uruguai, que ela essa edição, pelo menos, o Ministério da Justiça veio reeditar essa obra em 1952. Para vocês terem uma ideia, esse esboço do Código Civil argentino, de Teixeira de Freitas, foi editado na Argentina em 2 oportunidades, em 1908 e 1909, e aqui no Brasil ele só voltou a ser reeditado em 1952 pelo Ministério da Justiça. Então, mas voltando, então, ele entrega em 1960, então, os fascículos 1 e 2, depois, em 1961, ele entrega os fascículos 3 e 4, e o fascículo 5 e 6 e 7, ele vai entregar em 1865. Então, como dá para ver aqui, ele foi contratado em 1858, ele deveria ter entregue esse projeto em 1861, em 1865 ele havia, então, elaborado 4.908 disposições do Código. Já havia elaborado também toda uma legislação sobre sucessões, só que não foi incluído nessas publicações, por uma razão qualquer, não se sabe exatamente o que levou. E aí ele entrou num dilema, que é um assunto que eu estudo, e até aos interessados em estudar o pensamento de Teixeira de Freitas, vale a pena examinar com mais cuidado esse tema, porque eu não tive tempo ainda, eu tenho também as outras tarefas no meu escritório e no grupo de estudo sobre inteligência, e por mais que eu me encante pelos estudos de Teixeira de Freitas, também gosto muito de estudar criminologia, então acabo tendo tarefas diferentes aí para atender e cuidar, e não me deu tempo ainda de examinar com cuidado. Mas, na minha concepção, talvez o maior problema enfrentado por Teixeira de Freitas no desenvolvimento do seu trabalho foi uma mudança que ele promove na própria consolidação, quando ele elabora a primeira edição e atualiza depois para a terceira edição, sobre as noções que ele estabelecia sobre os direitos relativos e direitos absolutos. Eu tenho para mim que, no primeiro momento, o Teixeira de Freitas classificava o direito de personalidade como um direito real. Porque o direito real, por quê? Porque é o direito, uma relação do indivíduo sobre ele mesmo. Então, enquanto coisa, seria tranquilamente possível classificar o direito de personalidade como um direito real.
se nós levarmos em consideração que toda a consolidação, como o esboço do Código Civil, estava sendo elaborado num período em que ainda era bastante incipiente o desenvolvimento do sistema jurídico, tal qual conhecemos hoje, as ideias de relação jurídica, né? As ideias de direito subjetivo e de relação jurídica, e especialmente as ideias dos direitos civis e dos direitos políticos, né? Que o Estado, então, começavam a surgir, ele acabou cedendo ao reclassificar o direito de personalidade como um direito relativo, e não como um direito real, mas como um direito pessoal, o direito de personalidade, aliás, ele tratava como um direito real, ele passa a tratar como um direito pessoal, aí a obra dele perde aquela linearidade, e isso acabou criando uma série de dificuldades adicionais na elaboração, na racionalidade que ele utilizava no desenvolvimento do sistema que ele produziu, e também ele acabou se convencendo, num determinado momento do desenvolvimento do trabalho dele, que havia a necessidade de unificar o direito civil com o direito comercial, a unificação do direito civil. Nós tínhamos o Código de Direito Comercial de 1850, né, que ele pretendia unificar essa legislação junto com o Código Civil. E ele insistiu muito junto ao governo imperial para que isso fosse possível de ser feito, né? E acabou, então, em 1872, o governo imperial resolve romper o contrato com ele. Então, o contrato celebrado em 1857, né? Com previsão inicial de duração de 3 anos. Duração 3 anos, em 72 ele não havia terminado ainda, o governo imperial rompe com ele o contrato, e aí José Tomás Nabuco de Araújo, que era um dos membros dessa comissão encarregada de acompanhar, então, o trabalho de Teixeira de Freitas, assume essa tarefa de produzir o Código Civil, e vem a morrer em 1878, não consegue cumprir também, celebra um contrato de 3 anos, 1873, em 19 de março de 1878 ele morre, né? Em março ele morre, em junho de 1878, então, Felício dos Santos resolve, então, se oferece para elaborar novamente um Código Civil, e em 1881 a proposta de Felício dos Santos foi rejeitada, e o próprio Antônio Coelho Rodrigues, que depois assume, por fim, também essa tarefa, expõe de uma forma magistral no seu projeto as razões pelas quais o projeto de Felício dos Santos não foi aprovado. Então, Coelho Rodrigues depois assume essa tarefa em 1890, é rejeitada a sua proposta em 1894, e só em 1899, então, Clóvis Bevilacqua é nomeado para essa tarefa, e em 1916, então, o Código Civil é aprovado. Mas eu tenho para mim, assim, que no que diz respeito a Teixeira de Freitas, sob o ponto de vista dele, pessoal, pelo pouco que eu estudei, eu imagino que mais tarde, quando eu terminar de fazer as leituras que eu estou fazendo diretamente nas obras, porque o grande problema do Teixeira de Freitas é que se faz muitas leituras a respeito de outras pessoas falando sobre Teixeira de Freitas e não sobre o que ele mesmo expôs nas suas obras. Diretamente na fonte. Na fonte, eu estou buscando na fonte. Ao que eu percebi até agora, desta comparação da terceira com a primeira edição, que uma dificuldade terrível que ele passou a enfrentar foi na medida em que ele deixou de classificar o direito de personalidade como um direito real e passou a classificar como direito pessoal, e, portanto, ele perdeu um critério que ele utilizava para organizar os direitos absolutos e relativos. Soma-se a isso, então, também a tentativa que ele tentou fazer de convencer, então, o governo imperial, à época, de aceitar a unificação do direito civil com o direito comercial, que só em 2002 nós acabamos conseguindo aqui no Brasil, né? Sim. Então, assim, em síntese, obviamente eu estou passando, né, algumas impressões, porque eu sou um estudante desse tema, eu não sou nenhum especialista, pode ter certeza disso. Ainda com relação ao Código Civil, ao mesmo tempo, acho que no mesmo período, ele chegou a fazer, inclusive, um projeto de lei sobre a escravidão, né? Teixeira de Freitas? Não. Não? Bom, pode até... Eu não sei como ele se pronunciou sobre essa questão, já que ele tinha uma posição bem delimitada sobre o tema, né? Ele não... Sim, ele era abolicionista. Não, tanto que ele se negou a incluir a legislação na consolidação das leis civis, e foi censurado, inclusive, pela comissão
da qual o Caetano Alberto Soares participou, né, e censurou Teixeira de Freitas por não ter incluído a legislação sobre escravos. Então, ao que me consta, pode até ele ter elaborado. Eu tenho as obras da época e publicação jurídica da época, eu vou dar uma olhada, mas me parece que não. Mas se tiver essa informação, Melanie, é da maior importância, eu gostaria. Eu só fiquei curiosa de saber como ele se pronunciaria sobre o tema, né? Não, ele era contra a escravidão, ele Sim. sempre foi. E essa foi a razão pela qual ele renunciou à presidência do IAB. Justamente. Porque ele foi constrangido a defender a escravidão no IAB para manter coerência com a posição de jurista, porque era um parecer ali, ele não estava dizendo se gostava ou não da legislação. Claro, claro. Ele Chega a ser uma ironia, né? E aí ele foi constrangido a se manifestar contra as próprias convicções para sustentar uma posição jurídica da importância do jurista que ele era à época, né? Sim, e o interessante, né, professor Paulo e Melanie, ele é uma pessoa bastante à frente do seu tempo, né? A visão que ele tinha do ser humano, enfim, e essa visão contra a escravidão, ela com certeza chamava atenção já naquela época para aquele contexto social em que para muitos a escravidão era uma coisa trivial, né? Infelizmente. E deixa eu aproveitar, desculpe mais uma vez, só para dar ênfase, o seu grupo de estudos e pesquisa, os dois grupos de estudos e pesquisa, algum interessado que queira participar, está aberto à participação? Como é que ele faz? Como ele pode manifestar? Se for o caso, inclusive, podemos publicar depois aqui, ao editarmos, o seu e-mail para contato, enfim. Como é que funcionaria para eventual interessado, professor? Professor Igor, o grupo de estudo sobre inteligência, nós nos reunimos todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã. Nós somos muito rigorosos, a reunião inicia exatamente às 10 horas e mais exatamente às 11 horas ela encerra. A gente mantém esse método desde o início, exatamente para que as pessoas saibam e possam se organizar. Sábado é um dia que todos nós temos as nossas atividades, então, quem quiser participar é só entrar em contato comigo, eu envio o link, incluo, nós temos um grupo hoje no WhatsApp, que facilita bastante a comunicação, então, para passar o link das reuniões, e o grupo de estudos sobre Teixeira de Freitas da mesma forma, só que o grupo de estudos Teixeira de Freitas, nós estamos, então, as reuniões são realizadas de modo esporádico, na medida em que houver necessidade, e eu também estou disponibilizando alguns materiais aos interessados. O primeiro, né? Eu fiz a atualização da linguagem, porque como a consolidação das leis civis foi escrita em 1867, então a linguagem da época, o português da época era diferente, muito diferente do atual. Torna a leitura bastante árdua, né? A grafia, né? Então eu atualizei, ficou muito mais fácil a leitura, tá bem, muito bom, assim, fluido o texto. E eu também localizei e atualizei a carta de renúncia do Teixeira de Freitas à presidência do IAB, que é um documento raríssimo. Eu consegui lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, então, essa carta, e atualizei a linguagem e também tenho à disposição. Eu agora quero fazer a atualização da linguagem também, da consolidação das leis civis, e estou disponibilizando esse material aos interessados nesses estudos. E a ideia do grupo de estudos sobre Teixeira de Freitas também é digitalizar toda essa obra, porque estas obras que eu estou referindo, que eu tenho aqui, elas são muito raras. Essa primeira edição, pelo menos, da consolidação das leis civis, eu não conheço nenhum outro exemplar além do que eu tenho aqui. Porque ela é anterior, inclusive, à aprovação pelo governo imperial. O governo imperial aprova em fevereiro de 1858 essa obra, e a edição que eu tinha é de 1857. Então, e é muito importante comparar essa primeira edição com a terceira edição. A terceira edição foi editada pelo Senado, mas ela é bem diferente, especialmente nessa parte aí dos direitos de personalidade, que já é tratado do modo, então, retificado por Teixeira de Freitas. Então, os interessados entrem em contato comigo, estou à disposição com a maior satisfação, passo o material e acolhemos mais um ou tantos quantos tiverem interesse no grupo de estudos. Muito bem, vamos então depois na edição incluir o e-mail
e disponibilizar para os interessados. Colega Melanie? Professor Paulo, professor Igor, apenas eu confirmei aqui a informação que eu localizei o decreto número 2337 de janeiro de 1859, que foi o decreto que aprovou esse contrato celebrado entre Teixeira de Freitas para a redação do Código Civil do Império, e realmente ali ele faz menção a uma lei sobre a escravidão, porque ele chega a comentar que seriam excluídas do projeto as disposições relativas ao estado de escravidão, das quais seriam apresentado um projeto de lei especial. Então, por isso eu comentei sobre essa lei. Mas ele não apresentou. Não apresentou, Não. Ele se negava, inclusive, a legislar sobre isso, né? Bem interessante. Aí demonstra o compromisso dele. Sim. E aí dá para entender assim, a situação de extremo constrangimento dele quando ele foi obrigado a defender a escravidão no IAB, para manter o seu prestígio de jurista, né? Porque, afinal de contas, o Teixeira de Freitas, ser humano, tinha suas convicções, mas como jurista ele não poderia negar... Ele não poderia ceder suas paixões. Isso. E tem uma outra questão também sobre Teixeira de Freitas, assim, não sei se ainda dá tempo de falar mais. Claro, vamos. Perfeito, professor. Tem uma outra questão também sobre Teixeira de Freitas, que existem mitos que falam de uma monomania religiosa dele. Porque Teixeira de Freitas, na verdade, ele acaba caindo no esquecimento aqui no Brasil. Embora o mundo todo assim, faça referência à obra de Teixeira de Freitas, ele é reconhecido na Europa, é reconhecido na Argentina, tem estátuas, inclusive, de Teixeira de Freitas, né, homenageando. Aqui no Brasil, obviamente, também tem, na frente do IAB, tem uma estátua muito bonita. Mas ele praticamente caiu no esquecimento, tanto que a obra de Teixeira de Freitas só foi reeditada em 1852. E aí surgiu informações de que ele teria morrido num período em que ele estava, assim, numa situação, sei lá, séria de monomania religiosa. E aí, então eu fui atrás de informações a respeito disso, e o professor Silvio Meira, que também escreveu sobre Teixeira de Freitas, ele levanta uma série de dados que negam também esse fato histórico, aí, dizendo o seguinte, que, na verdade, o que encontraram sobre religião de Teixeira de Freitas foi traduções que ele estava fazendo, né, de Santo Agostinho. Então, como ele estava traduzindo obras de Santo Agostinho, atribuíram como escritos de Teixeira de Freitas sobre religião e acabaram trazendo esta notícia, assim, que, ao que tudo indica, não é real. Teixeira de Freitas morreu em plena lucidez, esquecido, é verdade, aqui no Brasil, infelizmente esquecido, né? Mas essa informação, eu também estou lendo a obra do professor Silvio Meira, e ele, pelo menos, foi atrás dessas informações, e também ele relata, então, que essa... E uma outra questão também muito interessante, que vale a pena ir atrás dessa informação, já que essa nossa conversa aqui certamente pode interessar algumas pessoas que queiram levar esses estudos adiante, né? Coelho Rodrigues, que foi, antes de Bevilacqua, foi o último das tentativas, então, de elaboração de um Código Civil. Ele edita em 1897, se não me falha a memória, eu tenho depois a obra que posso conferir melhor. Ele edita uma obra fazendo um relato, então, da história da codificação brasileira até o projeto dele. E ele relata que essa parte da legislação de Teixeira de Freitas, que até hoje não foi encontrada, né, que trata do direito das sucessões, que não constou, então, do seu esboço, segundo Coelho Rodrigues, esse material foi entregue ao Ministério da Justiça. E talvez Coelho Rodrigues tenha buscado esse material no Ministério da Justiça. Então, Saviana, em 1916, sai atrás, em busca da família de Teixeira de Freitas, para tentar reunir o material que havia ficado com ele a respeito dessa tentativa de codificação, e ele vai buscar com a família de Teixeira de Freitas. Então, é possível que esse material tivesse, em verdade, ficado com a família de Coelho Rodrigues, ou com o Ministério da Justiça. Isso é uma informação que vale a pena ficar esse registro, porque, como até hoje não foi encontrado esse material, é possível que, buscando com os sucessores de Coelho Rodrigues, ou no Ministério da Justiça, possa se encontrar ainda. O Dalmácio Velez Sarsfield, inclusive, dizem, eu também não encontrei esse material, mas eu posso ir em busca dele. Dalmácio Velez Sarsfield, quando cobram ele sobre a questão
da legislação sobre sucessões, ele responde que a dificuldade que ele teve porque o projeto de Freitas não tratava desse assunto, né? Então, para terem uma ideia da importância do projeto de Teixeira de Freitas para o projeto do Código Civil argentino, que foi apresentado em 1869, e entrou em vigência na Argentina em 1871. Isso. Está ótimo, professor. Professor Paulo, qual foi a causa-morte do Teixeira de Freitas e com que idade ele faleceu? Teixeira de Freitas morreu em 1883, outubro de 1863. A causa... Ele teve um problema de saúde muito sério, acabou falecendo, mas, sob o ponto de vista psicológico, pelo que eu sei, assim, teve um fato extremamente grave na vida dele, que foi a morte do filho dele 30 dias antes da morte dele, né? Augusto Teixeira de Freitas Júnior, quem for em busca assim, de materiais sobre Teixeira de Freitas vai encontrar. O filho dele escreveu uma obra sobre vereadores, né? Uma legislação sobre vereadores, sobre terras também ele escreveu uma obra. E Teixeira de Freitas, ao que tudo indica, preparava um filho para prosseguir na missão de jurista, né? O filho morre e em 30 dias depois ele também morre. A causa exata eu não sei. O que se fala, né? Mas aí, como o próprio Silvio Meira depois traz outras informações aí que vale a pena também ir em busca, falava-se dessa estado de loucura, né? De monomania religiosa extrema dele, né? Mas talvez a causa principal tenha sido uma das razões pelas quais, de tristeza, em função da morte do próprio filho, né? Então, essa informação... Sim. Ele é de 1816, morreu em 1883, é só fazer a conta aqui, acho que 60 e... alguns 64 mas é anos. isso, professor. É um fim trágico para um brilhante jurista que tivemos, né? Professor Paulo, muitíssimo obrigado por essa aula magna que o senhor nos propiciou e lhe passo a palavra para suas considerações finais, por favor. Professor Igor, Melanie, mais uma vez obrigado. Falar sobre Teixeira de Freitas é um assunto da maior importância. Falar sobre Teixeira de Freitas na URGS, que é certamente uma das mais importantes instituições de ensino do nosso país, né, que fundou uma faculdade de Direito, né, que, aliás, da qual faz parte da Faculdade de Direito, criada aqui no Rio Grande do Sul em 1900, é da maior importância. Então, espero que essa minha fala desperte o interesse dos nossos alunos, estudantes, juristas, porque a obra de Teixeira de Freitas está ainda por ser conhecida no Brasil. Ela é estudada em toda parte do mundo e, infelizmente, aqui no Brasil, se a gente for falar com os nossos alunos de graduação, muitos deles sequer ouviram falar de Teixeira de Freitas, da obra, então, nem se fala, né? Então, é importante... Então, importante, muito obrigado, eu fico extremamente feliz, especialmente por estar aqui junto com o meu querido amigo, professor doutor Igor, do qual me orgulho de ser seu amigo e me orgulho da carreira brilhante e maravilhosa aí que o amigo construiu aí no mundo acadêmico e do direito. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, professor Paulo Leal. Obrigada, professor Paulo. Até mais. Foi um prazer. Abraço a todos. Obrigado, Melanie. Obrigada, professor Igor. Abraço.